Boa noite, pessoal de casa, e você que tá acompanhando aí já deve estar se perguntando, ué, mas cadê o GG? Hoje nós vamos para um papo e, claro, algo um pouco diferente daquilo que você está acostumado. Eu sou Francesco e eu tenho um convidado muito especial aqui hoje. Antes de eu apresentar o meu convidado, eu queria te falar sobre as nossas redes sociais aqui, o Pode Viver, que estamos no YouTube, também estamos no Spotify e também estamos no nosso Instagram. Já seguiu a gente? Já tá inscrito no nosso canal? Ainda não? Então, ó, não sei o que você tá esperando. Fechou? Agora nós vamos para ele. O incrível, o fantástico, o excepcional, o gordinho mais famoso do sul do mundo, Douglas GG! Cara de pau, não vai colocar isso, não. Não vai, não. Os caras falando, nossa, ele mandou puxar o saco mesmo. Claro, Não. né? Ah, nego! Mas não é. Você é um besta. Começando o podcast. Meu Deus do céu, hoje nós estamos do outro lado para abrir um novo quadro dentro do podcast Pode Viver, que é o Pode Nós. O que é o Pode Nós? O nome eu tô inventando agora, só pra ficar legal. O Pode... Percebi mesmo, eu não sabia dessa. Por quê? Porque eu queria montar algo onde a gente pudesse dar a nossa opinião, falar sobre temas relevantes para o podcast, relevante para vocês, junto conosco e também junto com toda a equipe do Pode Viver. O Francesco sempre esteve ali conosco na parte operacional e hoje você está aqui com nós na parte de entrevistador e eu também de entrevistador, também de convidado, também de... É uma dupla, não sei como que vai ser, mas acredito que vai ser muito bom. Virou um bolo aí que nem eu tô entendendo muito, mas tá saindo, né? Mas é muito massa, eu acho que é algo que nós almejávamos já, né? Algo que a gente já vinha planejando há algum tempo e Deus preparou para que hoje acontecesse, né, GG? Não, é uma vontade nossa, sabe? Porque uma das coisas que eu percebo que o podcast está tomando caminho é no conceito de formar opiniões. Uma galera escuta a gente, uma galera nos acompanha. É muito legal quando a gente anda e as pessoas falam assim, eu nunca vi você pregando. Eu falo, que bom, né? Sorte sua, ainda falo desse jeito, né? Eu vou, mas eu te acompanho no podcast. E o podcast está me ajudando demais. Sabe, a gente ouviu um testemunho muito legal do podcast, que uma mulher falou assim, nos dias mais tristes da minha vida, era toda quinta-feira que vocês estavam com a gente. Uau. Aquilo, sabe, é uma das coisas que me motiva a estar continuando no podcast. Claro, entre todas as outras, tudo que Deus vai preparando. Sim. Mas poder ouvir que a gente está chegando em almas, a gente está chegando em corações, a gente está trazendo fé e força para essa galera. Eu acho isso muito bom. Que massa. Através do podcast, do Pode Viver, e agora ainda mais que nós estamos no Spotify, talvez você tá aí ouvindo a gente, né? A gente percebe o quanto ele pode ir além, né? O podcast não só no YouTube, quanto também no Spotify. As redes sociais, os nossos cortes têm dado muito bom, graças a Deus. E você, nosso telespectador, hein? Você que dá a força para que a gente continue. Aos nossos apoiadores também, que tá junto com a gente, né, do GG. E o massa aqui, nós vamos falar hoje sobre a evangelização, né? Isso. Esse é um tema que eu acho que é extremamente necessário a gente falar sobre evangelização. Certo. Principalmente hoje que a evangelização já não é mais só algo reservado para um grupo, né? Porque antigamente, só é evangelizado quem quer ir para a igreja. Não. Hoje a evangelização se tornou uma necessidade. Acredito eu, Francisco, não sei se você talvez pense assim, acredito eu que numa sociedade tão doente, e às vezes nós também estamos doentes na sociedade, né? Não quero nos separar. Nós percebemos que ali a abertura para o evangelho está muito maior. Sim. Tá tipo assim, né? Eu cheguei no meu último estágio emocional, físico, psicológico. Se não tenho mais o que fazer, eu acho que Deus é a opção. Exato. Então nós estamos vendo uma sociedade muito aberta para a evangelização. A evangelização, principalmente com as redes sociais, ela está chegando em lugares que nunca foi. E a igreja católica, eu vou usar um termo aqui, os leigos católicos, as pessoas católicas, né? Os leigos, eles estão começando a tomar um caminho muito mais ousado. Eu não sei se você também tem a sua missão, tem a sua vida de evangelização. Eu não sei se você percebe isso. A Igreja Católica está tomando um posicionamento onde nós já não estamos tendo católico groselho. Já ouvi esse termo. Sim, né? Nutella, né? Nutella. A gente não está tendo esse católico. A gente está vendo uma geração de católicos que estão querendo defender a sua fé e estão abertos a aprofundar a sua fé. Eu acho que isso é
um detalhe do nosso tempo fantástico. Falando até sobre a evangelização, isso que você diz, né? Eu vejo que hoje a gente para perceber o quanto de movimentos que nós temos dentro da igreja, né? Os grupos, enfim, nós temos retiros se aprofundando e trazendo essa galera. Igual você falou, parece que chega num ponto onde a pessoa fala assim, meu Deus, não tem mais escapatória. E aí vem a evangelização, consegue alcançar, vai além. Ontem mesmo eu escutava uma música do Rosa de Saron e foi muito interessante, que falava, a mensagem que ela trazia era a seguinte, né? Aconteceu um acidente e a médica foi até aquele acidente lá para socorrer e tal, tudo mais. E quando ela chegou lá, infelizmente a pessoa já estava sem vida. Só que a única coisa que não parou de funcionar ali naquele carro era uma música. E a música era do Rosa de Saron. Em meio a tudo aquilo que acontecia, a médica falou e ela agradece, depois ela testemunhou isso, né? Que obrigado pela missão de evangelização de vocês. Porque naquele momento em que se parecia um caos, fez com que fortalecesse e ela não desistisse. Eu não vou lembrar qual que é a letra, mas enfim, a história se resume a isso. E hoje a gente vê que esse meio de evangelização, ela tem alcançado tantos lugares que nem a gente consegue imaginar. Da mesma forma que, infelizmente, as redes sociais, as mídias, enfim, polariza muita coisa ruim, né? As redes sociais, as mídias também evangeliza bastante, entrega muito conteúdo, né? E nós somos alcançados, pessoas são alcançadas, né? E tem se propagado cada vez mais, né? Através dos meios de comunicação, né? E nós vamos falar da evangelização agora, uma evangelização que São Paulo acho que esperava ter, Pedro esperava ter, Dom Bosco esperava ter, São Francisco esperava ter. Uma evangelização que ela conseguisse alcançar uma massa muito mais rápida, né? Sim. A gente tá falando de uma evangelização que hoje, eu falo assim, eu vou pegar isso há 20 anos atrás, 21 anos atrás, quando eu comecei a pregar. Uhum. Há 21 anos atrás, eu não tinha como um vídeo meu chegar a tantas pessoas. Por exemplo, hoje um corte nosso, hoje um corte do Pode Ver tem lá 100 mil visualizações, 150 mil visualizações. Sim. Que evento hoje nós conseguimos organizar e colocar tudo isso de gente? Sabe, em que momento a gente consegue reunir tudo isso de gente? Então, hoje As lives do Frei, né? Olha a live do Frei Gilson. Você imagina homens como São Francisco, vamos trazer o mais próximo, Futon Shin. Sim. Futon Shin fazia programa na televisão. E ele entendeu, e é muito maravilhoso, vai se canonizar agora como santo, né? Sim. Ele usava a televisão e os programas dele davam muito mais audiência do que os próprios shows televisionados do Frank Sinatra. Nossa. Então a competição era fantástica. Por quê? Porque ouvir Futon Shin era algo impressionante. Quando eu vejo Futon Shin, eu falei, meu Deus, será que algum dia a gente vai ter isso de novo? Uhum. E depois me caiu a ficha que sim, a gente tem no tempo de hoje, que é o Frei Gilson trazendo 1 milhão, 2 milhões. Meu Deus, quem imaginava que um frei franciscano com a mesma roupa, careca, sem visões, o que eu sou apaixonado, sem visões, sem revelações, sem estardalhaço, sem uma fé forçada, um homem que só se levantou de madrugada para rezar o terço, ia conseguir chegar em tantos corações necessitados. A internet, ela está nos possibilitando uma evangelização da qual ela não está precisando ser criativa. Eu não sei, Francisco, que eu vou estar errado. Ela não está precisando ser criativa. Ela está precisando ser ofensiva. Ofensiva. Sabe? Não é mais o fato assim, será que eu preciso fazer um evangelizar dançando? Será, né? Será? Não, sabe? Eu não vejo que talvez esse seja o foco da evangelização. Mas eu percebo que quando nós evangelizamos e colocamos a cara para bater em um vídeo, eu acho que isso é fantástico. Porque vamos imaginar, nego, que você faça um vídeo e esse vídeo tem uma baixa visualização. 100 visualizações. Sim. Dentro da nossa realidade hoje, irmão, dentro dos grupos que você faz e dos grupos que eu vou, quantos grupos tem 100 pessoas dentro? É muito difícil, né? Muito difícil porque a gente pega algumas realidades de comunidades pequenas. Sim. Né? Eu costumo falar para os coordenadores de grupo mesmo, né? Falo, não desiste, persevera. No que puder contar comigo, eu tô à disposição, porque a gente pega uma realidade de grupos, às vezes com 10, com 15, com 20, com 8 pessoas, mais perseverantes. Né? Esses dias, final de semana passada, agora estive na missão e eles tinha mais servos do que pessoas participando. Eu falei, não, gente, vamos participar, vamos perseverar. E eu falei, o convite já fica.
fica para você convidar mais uma outra pessoa e, né, alavancar o grupo, dar uma força. E algo que você falava na evangelização, assim, essa questão das mídias, né? A gente vê o Padre Jonas, né? Com a TV Canção Nova. Que hoje, né, às vezes a gente tem muito aquela ideia assim, mas quem criar, falecer, vai acabar. E hoje a gente vê a Canção Nova cada vez mais se alavancando, assim como tem a Século XXI, tem a TV Aparecida e tantos outros, né? E aí quando se traz pra rede social, o número hoje é, tipo assim, absurdo em questão da gente conseguir o alcance. E outra coisa também, né, eu falo, você ser ousado. Porque hoje em dia também a gente fala algumas coisas na internet, aonde muitas vezes nós somos bloqueados. Bloqueados no sentido assim, a gente, até o próprio Fei comenta, né, que tem que tomar cuidado com o que fala por causa da reação que as pessoas vão ter. E aí eu vejo assim, tá, mas se a gente não for ousado e não falar o que tá no evangelho, é como se a gente estivesse omitindo a nossa fé. E aí a gente precisa ter essa ousadia. A gente precisa pregar o evangelho que é verdade. Caso contrário, se a gente ficar maquiando o evangelho, a gente tá negando a nossa própria fé. Não sei se você tem essa mesma percepção que eu, assim. Passou o tempo, Francisco, que a gente... Você tocou algo, acho que eu não sei nem se você sabe disso, mas você tocou num algo onde o próprio Papa pediu para que parássemos de romantizar o evangelho. E tem. Emocional, não sei o quê. Não, sim, e é um evangelho que vem muito em toques de dedo, sabe? Assim, olha, eu não posso falar isso porque eu ofendo tal classe, eu não posso falar isso porque Jesus não faria isso. Nós criamos uma distorção sobre Jesus Cristo, como se Jesus Cristo fosse alguém que estivesse só sorrindo e abraçando. Uhum. Sabe, você vê poucas expressões, até se você pegar os filmes mais antigos de Jesus, você vai ver Jesus sempre sério, né? Agora quem tem essa versão do The Chosen, uma versão um pouco mais calorosa, mais né? carismática. Mais carismática, não é? Né? Mas a gente vê que não tinha isso. Por quê? Porque quando se lia o evangelho, você percebia nele uma seriedade. E a gente começou a perder isso. A gente começou a inventar um Jesus que aceita você do jeito que você tá. Uhum. E isso eu queria abrir já aqui nesse podcast assim. Se Jesus aceitar você do jeito que você está, ele não te ama. Por quê? Porque a aceitação da sua condição, Francisco, é diferente de eu te amar. Deus nos ama porque nos ama. E ponto final. Certo. Nem se eu sou santo, nem se eu sou pecador. Uhum. O amor de Deus é incondicional. Mas se ele nos ama, ao nos ver em uma situação que está nos destruindo, como o pecado, um mundo cruel, coisas que o mundo aceita e a gente não faz, coisas que o mundo aceita e a gente faz, coisas que Deus não quer que nós façamos, quando nós vivenciamos tudo isso que está destruindo família, amigos, fé, vida, ao ver tudo isso, Deus não pode aceitar. Porque eu ser conivente com o seu erro para te agradar não é amor, é dependência. E a autoestima de Deus é alta. Então ele não depende do nosso amor, somos nós que dependemos dele. A maior prova que o evangelho é verdadeiro é quando eu prego para denunciar aquilo que está te matando, porque o pecado nada mais é do que isso. Então a ousadia de evangelizar precisa trazer um Cristo verdadeiro, um Cristo coerente, sabe? Não um Cristo que ele se torna conveniente naquilo que eu quero, certo. Mas um que Cristo... aceita do jeito que você tá, né? Deus te ama. E se ele te ama, ele quer o seu melhor. Isso é a mesma coisa que um pai. Se o pai ama um filho, ele não pode aceitar o filho nas drogas, ele não pode aceitar o filho no álcool, ele não pode aceitar o filho tentando suicídio. Não, se o pai ama, ele tenta salvar o filho. E se Jesus nos ama, o amor dele não pode aceitar a nossa condição. Ele pode aceitar você chegar sujo, mas ele não pode deixar você dormir sujo, viver sujo. Ele tem que pegar você na marra e dar um banho, sabe? Você falou um negócio esses dias, até que a gente tava comentando, sobre o filho pródigo, né? O filho pródigo sai e se perde da casa do pai. Mas tem o filho que permaneceu ali dentro e se perde dentro da casa do pai. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque, será que meus atos dentro da casa do pai tá agradando? Será que ele não tá só maquiando, né? Nas nossas atitudes. Isso eu falo como missionário, como pregador. Sim. Né? Coerência no evangelho, né? Quando a gente fala sobre mudança, sobre conversão, o primeiro passo que a gente tem que... E claro, desculpa até antes de você falar, mas não que a gente seja santo, né? Porque daí às vezes a gente fala de uma forma assim, nossa, tá já com a aureola em cima da cabeça e tá transbordando nas nuvens. Ontem eu vi uma pregação do Padre Léo, que ele nos falava assim: você só consegue servir se você estiver curado. E ele traz ali a comparação
da sogra de Pedro, sabe? Sim. E ele fala, a sogra de Pedro, quando ela foi curada da doença, libertada, ela se levantou e pôs a servir. Nós estamos tendo uma evangelização e um servir, Francisco, que está me assustando, que todo mundo que teve um encontro, que segundo ele é um encontro com Sim. Deus, já pega o microfone e fala, já assume uma coordenação e fala, já toma uma postura e fala, já quer envolver, já quer criar algo novo. Me assusta muito com a palavra novo, sabe? Nós temos que fazer algo novo. Será que o algo novo não é só uma evangelização da qual me agrada? E as pessoas estão almejando isso, né? Meu Deus. Então, a cada um que está aqui como servo, eu quero dar um recado. Você só pode servir se você estiver curado. Se você não tiver curado do seu orgulho, da sua vaidade, das suas lambanças, se você não tiver curado do seu ego inflado, não tem como, Francisco, você servir a Deus. Por quê? Porque vai chegar um momento que vai ser ele diminuindo e você crescendo. E quando você inverte essa balança, normalmente é o que acontece de feridas, de dores dentro da nossa igreja, dentro dos nossos sítios de acampamento, dentro das evangelizações de movimento. Tem movimentos, você chega dentro da sua paróquia, os movimentos que se encerraram ou os que estão pelengando não são os movimentos que viveram o evangelho, são os movimentos que se afastaram de Deus e colocaram as pessoas como centro. É o coordenador, é o padre, é o leigo, é o pregador. Sim. É alguém que está ali manipulando. O padre Machado falou nesse podcast algo fantástico, acho que você vai lembrar. O dia que ele falou assim, o acampamento não pode ser uma transferência de cronograma. O coordenador que vem tem que ter a liberdade para construir algo com a equipe, com tudo. Aquilo ficou muito forte dentro de mim para os nossos movimentos. Tem que ter conexão, né? Não tem sentido, Francisco, não tem sentido. Se eu entro dentro da igreja e eu estou servindo ferido, machucado, eu estou automaticamente machucando. Paz, eu vejo ali, ó, quantas pessoas tentando fazer o certo machuca pessoas involuntariamente. Imagina pessoas sem saber distinguir o que é certo. Sabe? Eu vejo assim, um chefe de cozinha, Francisco, que faz o mesmo prato a vida inteira. Determinado dia emocional, cansaço, ele erra. Imagina eu, que só como os pratos que ele faz. Sabe? Então, não tem como a gente poder chegar a servir sem ter a perspectiva que antes do evangelho bater no outro, tem que bater em mim. Eu não sei, nego, se você vai concordar comigo. Você já pode perceber que eu tô querendo que os outros sejam o santo que eu desejo? Exato. Né? Eu falo assim, eu vejo as pessoas falando... Ah, mas você bebe, você fuma, você faz isso, você vai pra festa, você vai pra bar, você vai... Eu vejo que tem um interrogatório. Um questionário, né? É como se fosse, assim, um gabarito para ser santo. Isso, mas segundo eu. É o meu gabarito, eu quero ver se você se enquadra na minha ideia. E eu acho isso muito arriscado. E aí se você contraria, né? Meu Deus. E eu acho muito arriscado pensar isso, porque talvez a gente está perdendo aquilo que é o evangelho. A minha pergunta é, você está enquadrando dentro da vontade do Senhor? E eu vou dar continuidade, que você vai me cortando aí, igual faz... É que aqui agora você tá no microfone, lá você só me corta. Agora sou eu que tô no controle. Quando é o Francisco, quando nós tá convidado aqui, o Francisco vai mandando mensagem. Aí eu fiz que nem vejo. Eu não vou... Agora não dá, o Francisco corta. Ele me ignora, gente. Ó, a gente vai falar sobre um assunto aqui que eu acho muito necessário quando a gente fala de evangelização. A evangelização, ela precisa ter Cristo como centro, irmão. Aí você falando, mas Douglas, isso aí é óbvio. Sim. Todo movimento antes de ter o seu evento, isso serve para nações, para o Forja, para o acampamento, para a renovação, para os arautos do evangelho, para todos. Todo evento nosso, como igreja católica, se a preocupação maior for o evento em si, nós já entramos falidos. Sabe, o padre Noel me questionou e falou assim, Douglas, você vai querer fazer um evento aqui em Araguaína? Então o pessoal de Araguaína que estiver ouvindo, estão planejando um evento de nações aí. E ele falou pra mim assim, eu quero fazer o evento que você quiser, eu te abraço. Nós vamos junto. Tava eu, Antônio e Adriana. Ele falou, mas eu preciso saber, depois que esse povo ser evangelizado, o que eu faço com eles? Tem uma continuidade, né? Não pode mais ser o desejo
de ter como eu posso falar assim, um encantamento. Maravilhar os olhos, né? Eu tenho que ter um encorajamento. A hora que eu sair dali, eu vou pra onde? Douglas, já a gente vai voltar com esse tema então. Desculpa te cortar agora. E o que eu até queria falar enquanto você comentava ali, o Padre Léo, se eu não me engano, acho que tem um livro falando sobre curados para servir, né? Isso. Então já fica de indicação para você. Então, gente, agora nós vamos para os nossos comerciais com os nossos patrocinadores, a galera que acredita na gente, a galera que deposita toda a sua confiança, que nos faz com que nós possamos chegar até vocês no Spotify, no YouTube. E você, falando de YouTube, de Spotify, não sei se você já tá inscrito no nosso canal, que tá aqui embaixo. Também tem o nosso Spotify que tá aqui. Pra quem tem muita dúvida, Francesco, como que eu vou encontrar lá o Pode Viver no Spotify? Você vai lá no campinho você vai lá no campinho de busca e coloca Pode Viver, Douglas Moraes ou Douglas GG, já vai aparecer. No YouTube também, tá? E claro, não deixa de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é muito importante. E claro, você vai conferir os melhores cortes desse podcast e muitos outros. Fica com eles aí. Se você pensou em qualidade e serviço eficiente, você pensa na Box 12 aqui de Palotina. E deixa eu te falar, se você procura serviços na parte de pintura, funelaria, também martelinho de ouro ou reparo básico, ajuste que o seu carro precisa, aqui tem. E se você é do agro, deixa eu te falar, troca de vidro da sua máquina, do seu implemento agrícola. Aqui na Box 12, os caras tá no 12. E eu nem preciso falar que o melhor atendimento, um atendimento personalizado é aqui, Box 12 em Palotina. Peças e serviços esperando por você. Por que escolher a Botânica? Porque aqui você tem qualidade, segurança e um cuidado feito para você. Trabalhamos com tecnologia avançada e profissionais qualificados para garantir que seu tratamento seja único, seja para cuidados diários ou necessidades específicas. Nossas fórmulas são feitas com carinho e precisão. Venha conhecer a Botânica. Chama no WhatsApp e descubra um novo jeito de cuidar da sua saúde. Quando nós evangelizamos, semeamos algo no coração das pessoas. E a escolha de um presente pode se tornar um caminho de encontro com Deus. Um altar montado com amor. Um crucifixo fixado acima da porta. A vela acesa para orar. Um terço personalizado especialmente com o seu nome. Muitas vezes queremos encontrar um meio de aproximar as pessoas de Deus. A Divino Amor é um lugar muito especial, onde encontramos tudo o que precisa para esta missão. Quando você precisar de um presente que dê testemunho de esperança, fé e amor, vem para cá, que cada item tem essa missão. Somos a Divino Amor de Toledo, presentes que evangelizam. Voltamos aqui com o nosso podcast Pode Viver. E claro, torno a fazer aquele convite pra você. Não se inscreveu no canal? E eu não sei o que você tá esperando. Você tá perdendo os melhores episódios com os melhores convidados. E também, Francesco, tô aqui ouvindo no Spotify. Então, talvez você chegou, não sei como você chegou na verdade, até esse episódio. Talvez seja um seguidor nosso. Ou talvez alguém te encaminhou. Então vai lá, procura na bio do nosso Spotify e segue a gente. Vi vocês no Instagram. Então, ó, segue a gente, curte os nossos cortes, acompanha e compartilha. Talvez muitas das mensagens que nós falamos lá tá querendo falar com você. E voltando aqui com o nosso entrevistado de hoje, o Douglas GG, o gordinho mais famoso do sul do mundo. Hoje eu tenho autoridade pra falar, porque hoje eu tô no comando, né, gente? Então vou aproveitar, né? Graças a Deus que só tá elogiando, eu tenho medo de começar a ofender. Mas olha só que massa, você falava sobre evangelização, né? O cuidado que a gente tem que ter o pós-evangelização. E eu vejo quanto isso é fundamental. Por quê? Ah, legal, a gente vai lá viver uma experiência. E a gente tem acompanhado, pra gente que tá na missão, o quanto isso faz a diferença em algumas comunidades.
a continuação. Eu sei que você estava citando sobre um caso lá de Araguaína, Isso. mas até vou aproveitar aqui, me deu um flash na cabeça e eu lembrei do pessoal de Palotina. Pessoal que não tem sítio de acampamento, pessoal que começou o momento campista, retiro campista, e foi um exemplo para muitas comunidades e continua sendo. Por quê? Porque perseverou no pós-acampamento. Então, a fala é com você, GG. Ó, é muito legal isso. Eu vou usar algum exemplo aqui. Eu acho que você vai me corrigindo se eu tiver errado, né? Nós temos o evangelho inteiro. Nós temos aí vivências fantásticas. Se você olhar bem, quantos Pentecostes houve dentro da palavra de Deus? O oficial, que foi com Pedro e com todos os apóstolos, e Maria. Sim. Depois na família de Cornélio. Depois alguns momentos com os apóstolos. Mas se você olhar bem a vida de Paulo, a vida de Pedro, vamos pegar Pedro aqui porque ele estava em Pentecostes, você vai perceber que Pedro teve um momento com o Espírito Santo, depois ele teve um momento com um anjo, e talvez durante toda a história dele foi fragmentos de manifestação. Aquilo que na igreja se chama, aquilo na mística da igreja se chama consolos espirituais. Uma mística que vem consolar a alma. Quer dizer, eram pequenos fragmentos de combustíveis para uma vida inteira de evangelização. Nem toda a pregação de Pedro houve uma manifestação fantástica, nem toda a oração de Pedro houve milagres extraordinários, mas em todas as pregações de Pedro tinha que ter um evangelho verdadeiro. Certo. E se você perceber bem... Gerava conversão, né? Oxe, moço, não tem outro caminho. Se você pegar bem na íntegra, Pedro viu todos os milagres, viu a ressurreição, viu a transfiguração, viu tudo, nego. Ele só se converteu quando diante de Jesus, numa mesma fogueira que foi aonde ele negou, ele encontrou arrependimento. Volto a falar. Antes do milagre, e me perdoa se isso vai causar polêmica, tá? Antes do milagre. Antes da palavra, antes do coração sentir algo. Se não houver arrependimento, não existe conversão. A conversão, ela vem atrelada com arrependimento. E às vezes a gente está criando assim, ó, se você que está aí se sentindo mal, vem para a igreja. Não, meu irmão. Você que está aí vivendo uma vida que não dá mais para ser vivida, vem para a igreja. Nós precisamos te apresentar uma vida que se arrependa do seu passado e construa uma vida nova. Arrependimento não é anestesia, sabe, irmão? Eu não estou mais sentindo o meu pecado. Não. Arrependimento é você olhar para a sua vida velha e sentir nojo. Falei uma coisa aqui, você acho que estava conosco, não sei se você ouviu. Eu falei, a minha esposa não sabe do meu passado. Os meus amigos não sabem do meu passado. Acredito eu que só um amigo meu sabe dos meus erros, porque ele conviveu com toda essa fase. Dentro da igreja, o meu testemunho começa a partir do meu grupo de oração. Por quê? Porque tudo que eu vivi para trás tem que ser lixo, nego. Ah, Douglas, você tá querendo dizer que eu não posso dar meu testemunho? Não, eu posso. Você não pode sentir saudade e nem orgulho. Porque se você se arrependeu da vida velha, muito maior não é o seu a vida no passado, mas o que Cristo está fazendo com você agora. Eu acho que esse tem que começar a evangelização, sabe? A evangelização tem que ir a partir do arrependimento, a partir da rotina e do compromisso. O que é muito, muito difícil. Desconfio eu, Francisco, que mais fácil é abrir o mar do que ter coragem de atravessá-lo. Sabe? Então, eu vejo uma galera que tem até fé para abrir o mar. Na hora que você olha e fala, meu Deus, e se fechar? Não é? E se um tubarão pular? Eu juro por Deus que que pensamento desnecessário. Um dia eu fiquei imaginando, você já imaginou se uma baleia não percebe? Eu pensava, velho, eu tinha umas ideias, hoje eu tô mais normal. Aí eu falei, imagina eu correr, eu falei, do jeito que eu sou azarado, a baleia passava, não tinha água, ela caía em mim, velho. Meu, eu fiquei pensando essas coisas desnecessárias. Mas você pensa comigo, Francesco, quantos de nós precisamos ter essa ousadia? Sabe? A gente até quer o evento fantástico, né? Nós tivemos aí, acho que um momento de Pentecostes, até com a imagem de Nossa Senhora da Guadalupe. Foi o Totus Tus. Totus Tus. E você viu mais uma graça, né? Sim. A imagem caiu lá de cima. Eu falei, velho, eu juro por Deus. Eu olhei e falei assim, meu Deus, é iado, não é possível que caiu.
Eu fiquei analisando bastante ali também. Eu falei, mas não é possível que caiu. Aí você fica vendo a reação das pessoas assim atrás, lá na O pessoal arquibancada assim, e todo mundo assim. Aí depois tem toda a irmã Zélia falando ali, o padre Marcos falando, mas é algo surreal mesmo. Eu falei assim, será, meu Deus? e a gente vê uma evangelização igual o Totus Tus. Fantástico, velho. Agora a pergunta E só será? tende a crescer, né? Não, só tende a crescer. Agora a pergunta será, as 60 mil pessoas que estavam lá, acho que era, não é? Não vou me recordar, acho que É. 70. 70, 60, algumas milhares de pessoas que Sim. estavam lá precisam sair iluminadas pelo evangelho. Eu escutei uma coisa uma vez do Douglas Altônio, Aldo Jaldão, e a Xará. gente falava sobre a Jornada Mundial da Juventude. E é algo interessante, então, quando a gente se fala em números, né, como você comentou agora, milhares e milhares de pessoas, e aí ele comentou assim, às vezes é muita andação e pouca conversão. Porque o que acontece? Quantas dessas pessoas às vezes vão com real sentido de viver? Ah, mas pesca um ou outro no meio. Mas tem muita gente que acaba indo mais para andar do que para ser evangelizado. A gente vê, sim, louvado seja Deus, né? Essa questão da multidão ali, né? 70 mil pessoas. A gente teve o Frei Gilson agora no Paraguai, 30 mil pessoas. Né? Mas ainda há algumas ovelhas no meio, não estou falando no tom de julgamento, né? Entenda bem isso. Às vezes somos nós, né? Somos nós mesmo que julgamos, né? Às vezes somos nós sendo julgados, às vezes dando testemunho errado. Exatamente. Mas quantas dessas pessoas, às vezes, que não usa de momentos assim pra ir, tipo, andar, bater perna, assim dizendo, né? Mas também há aqueles que vão, encontram e entrega pra viver esse evangelho. E aí, quando você falava até sobre pregação, né, sobre o evangelho, eu costumo dizer, eu falo, se a minha pregação não gerar conversão, alguma coisa tá errada. Porque eu não tô aqui pra amaciar ego de ninguém. Muito menos vou ir pra te dar um tratamento emocional. Não, porque se a pregação não fazer chorar, não se emocionar, não pregou de verdade. Não, eu tô aqui pra pregar o evangelho e gerar conversão. Primeiramente em mim. Uma coisa que eu aprendi, por quê? Porque o primeiro ouvido perto da minha boca é o meu. E segundamente, aqueles que também ouvi e falam que a gente seja a boca de Deus. E que a gente também seja essa continuidade, porque também vai depender do testemunho que nós damos, como você falava, na comunidade, na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia. É legal você ir pregar para milhares, ou 10 pessoas, ou 5 pessoas. Mas e dentro da nossa casa? Será que o nosso testemunho, a nossa evangelização está gerando a conversão? Foi muito massa. Eu sempre falo do meu pai, talvez você já tenha ouvido falar disso, né? Que legal, teve uma época que eu não saía da igreja. Mas e dentro de casa? Será que eu tava? E hoje eu vejo o quanto isso vai mudando a ponto, domingo, com muito tempo, meu pai foi na missa, cara. Isso foi um sentimento de tipo assim, cara, tá sendo fruto da evangelização que eu tô tendo dentro da minha casa, né? Louvado seja Deus por isso. Então essa evangelização que continua. Mas cabe a nós também perseverarmos. Falar que é fácil? Não é nada fácil. Mas é uma luta diária, né? A evangelização ela é algo tão forte que você vê assim, ó, quando Deus exige mais, sobra-se pouco, sabe? Quando o evangelho exige menos, tem multidão. Quando Jesus começou a caminhar, negão, começou a caminhar com todo mundo ali, nós tínhamos 12 inicial. De repente, Jesus chama uma maleira de gente e dos 12, ele escolhe 72. Esses 72 ele abençoou e mandou para a missão. Eles foram de 2 em 2, fizeram um regaço, né? Evangelizou, poderosamente evangelizou. Cura, milagre, tal. Eles voltaram tão ansiosos que Jesus falou assim, olha, depois disso vamos descansar que vocês estão demais. Tem muita gente. Meu Deus, vamos. Adivinha? Passa um tempo, Jesus prega. E Jesus faz a pregação eucarística, que é um problema até hoje, né? Jesus vem e anuncia, se não comeres do meu corpo, se não beberes do meu sangue, não fará parte de mim, não entrará no reino dos céus e pá. Uma pregação tão dura que dos 72, 60 vão embora. Esses 60 ouviram a palavra e esses 60 fizeram milagres. Eles não assistiram aos milagres. Eles realizaram através deles os milagres. Aqueles que creem fará milagres. A hora que eles fizeram, eles foram embora. Jesus ainda dá-lhe um cutucão em Pedro. E vocês, não vão não? E Pedro, eu sou apaixonado, Pedro fala assim, mas a quem iremos? Tipo, se o senhor tiver uma opção... A ou, quem né? procurar. Né? Depois, né, o evangelho vai se tornando difícil a partir dali. E quando Jesus Cristo vai se preparar para o Calvário,
dos 12, só sobrou um, que foi João. Só sobrou, e tenho desconfiança que só sobrou porque tava com a Virgem Maria, senão nem isso ia sobrar. E é isso que eu ia pontuar, né? Acho muito massa ali quando se fala João, ele que permaneceu pra receber aquela, né, aquela palavra, aquele direcionamento de Jesus, né? Sim. Tu és, mãe, esse aí é teu filho, eis aí a tua mãe. E ele deu a continuidade, eu falo muito sobre, né, bem-aventurada todas as gerações. Nós somos a geração de Nossa Senhora. É algo massa demais. Pra você ver que sobrou o resquício da igreja, né? Uhum. Você vê naquele momento, você percebe que até a profecia de Dom Bosco se realiza ali, né? Só sobreviverão os que estarão na Eucaristia e com Maria. Uhum. Se a gente olhar, o Calvário nada mais é do que o santo sacrifício. No altar que é a cruz e o sacrifício que é o Cristo. Do outro lado estava Maria. E só poderia se preservar diante da igreja que estava sendo representado por João. Então você vê ali o mistério já se concretizando da visão do Dom Bosco. E continuando, né? A hora que você percebe que só sobrou João. Jesus ressuscita, nego. Volta-se os 12. Jesus vem umas 6 a 8 vezes. Vai e volta, vai e volta, vai. Pai, imagina Jesus chegando no céu. Cheguei! Espera, eu tenho que voltar. Cheguei! Aí chegava ali pela 5ª vez os anjos. Ô, Jesus, já fica lá por baixo mesmo. Não tá dando, não. Esse entra e sai aqui não tá certo. Você imagina. Se tivesse chequinho ali... Não, meu Deus. Imagina os anjos. Mas de novo só tem que descer. Foi então. Um não tá acreditando lá. Ai, Jesus, não, agora deu certo. Põe o dedo na chaga. Aí a hora que volta... Não, tem 2 andando sem fé. Lá vai Jesus andar de novo. E por último, depois de todas as andanças, por último, a hora que Jesus chegou no céu, eu fico imaginando, Jesus chegou e falou assim, graças a Deus, vou sentar no trono. Imagina Miguel, Gabriel, falou, Jesus, ficou vendo? O quê? Pedro voltou a pescar. Jesus, não é possível, mas já vai Jesus descendo de novo. E ali ele vai vivenciar o arrependimento. Então, Pedro ele só foi se tornar o verdadeiro Papa e assumir a sua missão, não quando ele professou a fé. Não quando Jesus falou que ele seria a pedra, que ele seria a rocha. Não, ele só se tornou o nosso Papa quando ele se arrependeu e assumiu a missão. Foi a conclusão, né? Que foi a conclusão. Teve todo um processo. Que é aquela música linda do Frei Gilson, né? Pedro, tu me amas. Apacenta minhas ovelhas. Uhum. E é naquele exato momento é Jesus passando o bastão, né? Ele se torna o vigário de Cristo, né? Então você apacenta. E sobre Pedro vai cair toda a responsabilidade da igreja, que vai vindo aí até o Papa Leão, que, né, é interessante, né? A igreja católica começa tem o seu primeiro líder, um covarde, né? Não te cortando aí, mas um negócio interessante que eu acho aí sobre Pedro é que ele, de fato, ele não conhecia Jesus. Ele foi apresentado, né? O André que foi lá e apresentou para ele. Eu acho muito interessante isso. Porque, de fato, quantas pessoas não são apresentadas a Jesus? Né? Os irmãos que nos ajudam a caminhar, nos apresentar. Às vezes, né, a gente que tá aí, você que tá acompanhando, talvez alguém apresentou Jesus para você. E aí, tá continuando? E é legal a hora que você vê sobre Pedro, porque assim, quando a igreja começa por um covarde, que teve que descobrir quem era Cristo e teve que assumir a cruz. O primeiro ato de Pedro, ao receber o Espírito Santo, é anunciar um evangelho que ele não teve coragem. E é legal que a hora que ele assume, Pedro começa a ser ameaçado de morte. E a gente está falando de 2000 anos de igreja, sabe, irmão? Onde a última declaração do nosso Papa, e para mim a frase mais fantástica que ele poderia dizer, eu não tenho medo. Um Papa americano que toma, né? Um Papa americano que toma em defesa contra um presidente americano, deixando muito claro que ele já não pertence mais ao Estado dos Estados Unidos da América. Ele tem um novo reino, e esse reino é a Igreja Católica. Se posiciona. Você tá louco? Ele se tornou ali, ele colocou assim, isso não é um problema meu, minha missão é o Evangelho. Ele falou, mas o presidente tá triste, mas eu não tenho medo. Você imagina um papo olhar, velho, você tá olhando para um homem que tá bombardeando tudo. Sim. E não tô aqui querendo dizer que ele tá errado em algumas atitudes, nem tá falando que tá certo. Eu não tô, pra dizer a verdade, eu não tô dando a mínima pro Trump, eu não tô dando a mínima pro Lula.
Chegou um ponto na política do Brasil hoje que a minha única preocupação... Eu falei, um amigo meu me perdoou, você é de direita ou de esquerda? Irmão, eu sou nem de direita nem de esquerda. Eu sou do céu. Eu quero ir pra lá. É isso, eu sou de cima. Nem centro, nem direita, nem esquerda, sou pra cima. Então, meu irmão, não venha com discurso que defende isso ou defende aquilo que vai me enganar. E o Papa tomou esse posicionamento, sabe? Um Papa que veio já brigando contra o comunismo, brigando contra ideias liberais que não convém. E quando todo mundo achou que ele ia aplaudir o outro lado da política, falou, não, você também está errado. O correto é o Cristo. Então, nós temos um Papa hoje que tomou um posicionamento muito claro sobre o que é ser igreja, sabe? Um Papa que está vindo... O Papa Leão está conseguindo fazer duas coisas que eu nunca imaginei. Ele está conseguindo desagradar os dois lados. Mas se você olhar bem, os que estão no meio desse lado, os que estão querendo o céu, estão muito felizes com ele, velho. É fantástico, né? Meu Deus do céu. Eu não sei se é só eu que tenho essa percepção, algo que me veio aqui agora, mas até pra gente já entrar nesse contexto desse assunto, você acha que ele foi um José, tipo um São José, de tomar a frente, de ser justo naquela decisão, né? E por que eu falo sobre José, já pra gente entrar num assunto que é o Forja, mas eu falo assim, na questão em que José se encontrava com Maria. Ele sabia das consequências. Ele sabia o que poderia vir. Mas ele tomou posição de homem. Isso eu falo pra gente, homem, né? Que a gente vê uma geração hoje que não tem a capacidade de ter maturidade e... assim, como que eu vou dizer a palavra? De se posicionar, né? Então, assim, ele como Papa, a atitude, o posicionamento que ele colocou, cara, ele acabou com tudo. Então, assim, eu vejo, por isso que eu falei, a relação com São José. São José foi lá, se posicionou. São José não correu. São José assumiu as consequências. E ainda assim, protegeu Maria, fez tudo. Foi o pai de Jesus, né? Eu acho, Francisco, que ele tomou uma consequência de José, e essa comparação que você traz é muito legal, porque São José não mediu a consequência, né? São José, eu vou voltar aqui para a evangelização no tempo de hoje, vamos falar um pouco dos homens, tudo numa resposta só. Certo. Pensa comigo, meu irmão, nós estamos vivendo uma era onde eu perder seguidores é muito mais desesperador do que eu perder a minha dignidade e o meu caráter. Os likes, né? Sim. Então, assim, se eu tô montando... Exemplo, talvez eu tinha que me preocupar um pouco mais com as minhas redes sociais. Eu preciso preocupar. Por quê? Porque ela tem esse meio de evangelização. Mas se as minhas redes sociais crescerem porque eu estou apresentando Cristo, tá tudo certo. Agora, se minha rede social crescer porque eu estou agradando uma massa, o evangelho não está correto. Jesus, Maria, seguiram um só homem, que foi José. José, se ele abrisse o Instagram hoje, irmão, na realidade daquela época, hoje, no contexto daquela época hoje, José não teria seguidores. Ele era um homem justo. Ele era um homem que só cuidava da família, que cuidava do filho. Um homem que não queria falar nada. Um homem que só teve de seguidores na rede social, talvez Maria e Jesus. Aí hoje fala, nossa, mas ele tinha tudo. Isso numa época que ninguém sabia quem eles eram. Hoje, nego, eu queria Maria na minha vida. Hoje eu queria Jesus na minha vida. Será que há 2000 anos atrás, eu vivendo naquele contexto, eu queria eles? Uma mulher pobre e um carpinteiro pobre. Ele assumiu toda a realidade. O assumir a responsabilidade é você assumir a responsabilidade daquilo que você verdadeiramente consagrou a sua vida. São José consagrou a sua vida num matrimônio. Um matrimônio do qual eles estavam em plena comunhão. Maria queria cuidar do Filho de Deus e José queria cuidar da mãe e do Filho de Deus. Então, quando eu falo, tipo, Maria como igreja, isso, né? Isso. Ele assumiu aquilo ali, sabe? Ele passa... José, se você não reparar, a igreja por muito tempo não conseguiu enxergar José. Por quê? Porque as virtudes de São José não eram tão necessárias como o tempo de hoje. Nós vamos viver numa época heróica, irmão. É duro, a gente vai falar um pouco de história, a gente vai viver 2 guerras. Ao ponto dessas 2 guerras, a gente começar a criar uma frase... que para mim é vergonhoso falar. Eu vou dizer uma frase aqui que é muito vergonhoso. Eu prefiro um covarde vivo do que um herói morto. Mas um covarde vivo já está morto. Com toda a realidade. Hoje eu caminhava andando e eu pensava só assim.
Velho, se eu não tiver a coragem de mudar a minha vida, eu já morri. Se eu não lutar pelos meus sonhos, eu já morri. É um peso morto, É cara. um peso morto. Um covarde vivo já está morto. Aí você fala, Douglas, meu Deus, um dia eu pedi para Deus, eu chorei muito. E eu falei para Deus, Senhor, se minha missão talvez só for cuidar pro Antônio ser alguém que possa evangelizar, mudar o mundo, sabe? Eu olhei isso pro Antônio e falei, Senhor, então que eu tenho a força de fazer isso para ele. Porque eu cheguei uma hora que eu falei, Senhor, eu não vejo graça talvez em ser grande. Se eu não vejo graça em crescer, em ter sucesso, meu Deus, será que talvez eu não tô aqui pro meu filho? E também nem sei se isso não é uma covardia, mas sabe, eu pensei isso. E eu chorei um monte, irmão, porque eu falei assim, meu Deus, me dá força para eu poder ensinar ao meu filho a morrer por uma ideia, a morrer por um valor. Sabe, Francesco, um covarde vivo já está morto. Então a gente está chegando numa época, até as 2 primeiras guerras, a gente teve os nossos heróis. E os que ficaram fora das guerras, meu irmão, foram os imaturos. Sim. Foram os covardes. Foram os que burlaram. Quer dizer, nós tivemos 2 guerras que assassinou os nossos heróis. E os que ficaram não honraram o nome deles. Nós não temos pessoas que possam substituir em ato heróico. Então hoje vem São José trazer essas virtudes. O Forja vem com esse objetivo. Sim. Trazer as virtudes de São José. Qual virtudes? O compromisso, o silêncio, a força, a coragem, o morrer pela família. E isso, Francesco, é difícil para mim, é difícil para quem tá andando. Por quê? Porque são virtudes que pararam de ser ensinadas para nós. Então eu não ensino mais a virtude de morrer, mas eu ensino a covardia de sobreviver. Então eu tenho homens que estão sobrevivendo, não estão ousando. O Papa, quando ele olha para os cristãos e olha para o homem mais poderoso do mundo e manda um recado avisando que ele não tem medo, a gente percebe que essa frase precisa ter muita coragem, ser muito devoto de São José. Por quê? Porque às vezes eu não falo que eu não tenho medo do meu patrão, não falo que eu tenho medo das minhas redes sociais, não falo que eu tenho medo dos meus vizinhos. Meu irmão, ter coragem de olhar para si e falar assim, eu não tenho medo, eu vou para cima. E por uma causa que você só perde, que é Cristo, né? Que ele mesmo avisa, se perder a vida por mim, sabe? Então é uma causa que você só perde. A gente tá vendo um Papa muito heróico, sabe? Um Papa que tá nos chamando para uma missão, e o exemplo que você deu é verdadeiro. As virtudes de São José está sendo necessária. Sendo necessária. Para nós e para todos, né? Que massa, né? São José, ele é extraordinário. E nós vamos falar sobre São José no próximo bloco, tá? Vamos falar sobre o Forja também. Eu acho que o Douglas tem muito a contribuir com a gente sobre isso. E você que está acompanhando, nós vamos para os nossos comerciais. Acompanhe aí os nossos patrocinadores. A Encantos da Fé é uma indústria de artigos religiosos católicos, localizada em Cianorte, no Paraná. Aqui, cada produto é cuidadosamente desenvolvido e produzido por nós, uma equipe humanizada e qualificada. Pensamos em cada detalhe das peças. Nós unimos qualidade e propósito. Somos especializados em peças em metal, que carregam um brilho diferenciado, graças ao toque final do nosso verniz automotivo. Tudo aqui é feito com respeito e amor pela missão de evangelizar. Nosso compromisso é oferecer peças de qualidade que carregam um significado especial. Mais que produtos, criamos símbolos de fé que acompanham pessoas em momentos de oração, esperança e devoção. Se você é lojista, busca por peças de qualidade, entre em contato com os nossos representantes. Estamos aqui para atender você. Nós da B Soluções, nós somos especialistas em recuperação de crédito. Não aquela cobrança de 30 dias, 90 dias de vencimento, mas aquela cobrança mais complexa, que talvez você empresário pense que já tentou de tudo para resolver e não conseguiu. Mas por que nós somos tão bons na recuperação de crédito? Na B Soluções,
O nosso time é totalmente treinado e sim, nós temos uma equipe dedicada para cada carteira. Todos os processos passam pela minha supervisão. O nosso time trabalha sempre com 4 pilares. O pilar da abordagem, da negociação, do recado e da fidelização. Não só isso, a nossa empresa está sempre se dedicando a atingir melhores resultados a cada dia. Se você que está me vendo, se você está me ouvindo, tem inadimplência, tem aquela dívida que você pensa, eu já tentei de tudo e não consegui, passa para nós que eu garanto um resultado excelente para a tua empresa. Tamo de volta, galera, com o nosso podcast Pode Viver. E você que tá acompanhando a gente aí, deixa eu já te fazer um convite também. Nós temos o nosso canal no YouTube, que provavelmente você está acompanhando por aqui, ou no nosso Spotify. Então, se você ainda não segue o nosso Spotify, ou se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube, eu não sei o que você tá esperando. Ah, Francesca, eu já sigo, já sou inscrito, já tô no Instagram. Sabe qual que é o convite que eu queria te fazer? Reage aqui, ó. Tá vendo o likezinho bem no cantinho? Dá essa força pra gente. Deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Hoje é um podcast muito mais do que especial, onde a gente tá entrevistando ele, né? O gordinho mais famoso do sul do Brasil. Eu não vou perder essa oportunidade. Você não cortar Ele isso. tá muito feliz. Ele já tá fazendo ameaça, né, Lu? Se você não cortar isso, a gente vai ficar menos amigos, você não tá entendendo. Ai, gente, mas é isso aí. Que massa. Pra mim é um privilégio, na verdade, poder estar entrevistando o Douglas aqui, né? E olha só que massa. Nós estávamos falando ali sobre homens, São José e tudo mais. E agora eu quero pegar um gancho aqui pra gente falar um pouco sobre o Forja, né? Até eu já vou fazer até uma pergunta pra você. Você esperava que o Forja fosse se tornar o que ele é hoje? Referente o quanto tem, querendo ou não, potencializado os homens, potencializado assim no sentido da fé, né? Eu falo por mim ali que o quanto é emocionante, é algo inexplicável pra gente que vive o Forja, quando aqueles homens estão passando ali gritando, São José, São José, que como Deus. Cara, para a cidade, trava é algo, assim, excepcional. E aí você olha homens que chegam murchos, né? Tipo assim, sem vida até, desacreditados e saem dali completamente transformados. Então eu queria saber de você, assim, você imaginava que ia chegar sobre isso? E fala pra gente um pouquinho sobre o Forja pra nós. Nego, não, porque quando a gente imaginou o Forja, e você participou disso com a gente também na construção, eu imaginava que o Forja ele seria um evento anual. Uhum. A gente vai fazer uma vez por ano. Eu achava que era uma caminhada, né? A gente vai fazer uma caminhada uma vez por ano. O primeiro pensamento do Forja era para ser uma rota, né? A primeira rota do Forja era para ser um caminho estilo do caminho da fé. Então a gente queria levar esse processo de contemplação. Era para ser misto entre homens e mulheres. Eu lembro que, na verdade, a ideia inicial, você falou assim que você queria fazer a caminhada ainda meio que sozinho, né? Isso. Queria sair daqui de São Jorge até Palotina, pegou umas dicas comigo que eu já tinha feito o trajeto e tal, né? Porque, na verdade, tudo isso aconteceu o quê? Eu e a Aline íamos casar. Nós não tínhamos dinheiro, mas não tinha nada. Mas nem quando eu falo nada, é nada. Aí eu fui pregar. Quando eu cheguei para pregar lá em Palotina, nós saímos do Retiro Campista. Uhum. Saímos do Retiro Campista, nós sentamos na frente da gruta de Nossa Senhora da Salete. Sim. Quando nós sentamos na gruta, eu olhei para a Aline, nós rezando pelo casamento, foi Aline, se Nossa Senhora, eu não sei de onde eu tirei essa ideia, me arrependo às vezes, sabe? Moço, não, anda demais, Deus o livre. Anda pouquinho, principalmente a etapa de Boa Vista. Meu Deus, Deus o livre mesmo. Aí eu sentei na frente da Nossa Senhora e falei assim, Aline, se Nossa Senhora nos abençoar, interceder por nós, e nós pagarmos todo o nosso casamento, não sobrar uma dívida, que eu já estava devendo até as almas, eu falei, eu venho lá de São Jorge aqui para agradecer. A Aline chegou e falou assim, amor, eu também. Beleza, fizemos nosso casamento, Deus foi muito abençoado, a gente teve você participou do fantasias, também tem tudo na minha vida, né? Você tava lá, o casamento foi muito abençoado, a gente pagou conta, nós pagamos todo o casamento, nós pagamos uma parte da casa, a gente conseguiu pagar, foi fantástico, velho, sabe? E não entrou dinheiro porque nós conseguimos o dinheiro, entrou dinheiro porque amigos nossos ajudaram a construir esse sonho. Então, pra mim, eu falei uma frase, eu não esqueço até hoje do meu casamento, eu falei assim, se eu escolhesse todos os meus amigos para estarem ali, não seria tão bom como os que Deus me deu.
sabe? Então, é fantástico. Terminamos ali e fomos fazer. Nós fez um grupo, o Paulo e a Catarina, né? O Anderson e a Gra, mais o pessoal de Palotina ali, né? Ricardo. Vieram, acho que o Sérgio veio, não sei, o Sérgio Vandeiro, não lembro quem veio também. A gente montou uma reunião, falei, vamos fazer um evento que seria quase um acampamento. Acho que o Vandrei tava junto. Vandrei. Eu lembro Vamos que ele fazer comentou. tipo um acampamento. Ei, negão, não deu certo, não foi pra frente. Nós desconversou, sei que morreu. Falei, ó, esse ano não deu. Eu lembro que você comentou comigo, perguntou um monte de coisa, depois Isso. sumiu. Eu falei, acho que ele desistiu. Mas, rapaz, eu falei, velho, vamos. Passou um ano, falei, ó, vamos fazer. Queria fazer uma vez por ano, né? Aham. Organizamos. Aí, vamos agora, juntamos os padres pra fazer. Fomos conversando com os padres. Moço, aí também não deu certo. Os padres se desconversou, não deu certo. Falei, ali iniciando, não é pra ser, vamos no outro. Vem o Antônio, né? Rapaz, o Antônio veio, a Aline passou mal. Ficou doente, a Aline ficou mal. Nossa, só deu embolia, derrame e trombose. Só. Misericórdia. Pouca Só, coisa. Nossa, cada um chegava, nossa, fulano morreu disso. Eu falei, imagina a sua que tá com os 3. Eu falei, meu Deus, vou perder a mulher. E eu falei, meu Deus, agora sem mulher com as crianças. Aí eu sei que... Mal casou, já tava querendo ficar viúvo. Já imagina, viu o mais rápido da história. Aí chegamos lá, deu um mês da Aline, né? Depois de toda a complicação. Eu lembro da Aline deitada na cama, começou a chorar. Uhum. Falei, que foi, Aline? Foi, eu tenho certeza que é Deus fazendo isso comigo. Eu falei, o quê? Ela falou, não, é Deus. Sabe por quê? Eu falei, por quê? Porque você não foi fazer a caminhada. Eu falei, nossa. Ela falou, eu não posso, você vai ter que pagar por nós, porque nós agora é uma só carne. Eu falei, Aline, você tá de brincadeira. Eu falei, não. Sobrou pra você ainda. Braba, você vai sozinho. Aí eu sei que ela falou tanto na minha cabeça, foi quando eu fui falar pra você, falei, não vai dar certo do evento. Como que faz pra ir sozinho? Você falou, tem uma rota mais curta. Aham, verdade. Vou por essa, é curtinha, Deus vai abençoar. Aí eu ficava pensando, pô, eu vou sozinho, vai me dar uma câimbra, eu vou desmaiar. Não vai ter ninguém pra... Aí a única coisa que eu pensava foi, vai achar esse gordo, olha esse leitão aqui, sabe? Nossa. Eu falei, não, moço, não posso morrer. Abandonado na sarjeta. Mas dessa vez o povo não ia confundir, porque se era recém o Retiro Campista, você tinha entrado de mendigo lá. Tinha, um pratão de comida. Aí eu fui, aí fomos andando, né? Quando eu cheguei, eu falei, rapaz, vou chamar o Davi. Nega, eu chamei o Davi. Fui lá e falei, compadre, eu preciso que você vá junto comigo. O Davi, não, que eu não vou, você é louco, nós vamos andar. Falei, nós dois, nós vamos conversando, e não sei o que, não. Aí eu sei que eu falei que a Cíntia, não, Davi, vai, o Davi vai. Aí a Cíntia e a Aline, acho que elas combinaram. Uhum. Não, eles vão sim, tipo assim, não era elas que andaram. Né? Ela falou, nós vamos intercedendo. Nós vamos lá. Falei, rapaz, foi Davi, nós vamos fazer isso em um dia. Ele falou, nós não aguenta. Falei, então faz em 2, nós vamos dormir na outra. Falei, nossa, para com isso. Porque eu falei, sozinho eu não vou, né? Campista nada. Aí eu cheguei. Parece que é medo isso aí. Não é medo? Aí eu cheguei e falei com... Aí eu fui e comentei com o Bola. Falei, Bola, vamos ter esse caminho, eu vou fazer isso. Bom, rapaz, por que você não faz formato de retiro? Até então, eu e o Bola tinha... A hora que eu falei, Davi, o Bola falou que dá pra fazer isso caminhando, né? Ele já fez um. Aí eu liguei pro Andro, o Andro falou, não, Douglas, o caminho da fé também. Aí eu fui juntando o caminho da fé, aí eu fui olhando, beleza, vamos fazer. Aí foi a ideia que eu falei que nós tínhamos de fazer com homem e mulher. Então ia ser um retirão. Aí a Catarina e o Paulo, o Anderson e a Gra foram fazer a rota. Então a rota de São Jorge não foi feita por nós. Foi feito pelo Caminho da Fé. Então toda a estrutura que tem dentro do Forja é do Caminho da Fé. Olha só que massa. Não sabia disso. Então o pessoal vai perguntando de onde que eu me inspirei. Eu me inspirei no Caminho da Fé. E vou ser honesto, que não fui eu que montei a rota. As regras, a forma que a gente convive, é pelo Caminho da Fé que eles tiveram a experiência. Quando a gente foi, a Aline chegou e falou assim, ó, como que você vai ponhar 60 mulheres, né, 60 pessoas, entre homem e mulher, para conviver no mesmo lugar sem estrutura? Falei, meu Deus. Falei, vamos montar uma equipe. Montamos uma baita da equipe de 7 pessoas pra cuidar de 60. Falei, não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí a Aline falou assim, faz um teste, vai só de homens. Porque homem não tem problema. Falei, então fechou, vamos só com homem. Francisco, aí juntamos, nós pegamos 7 pessoas. Olha, deixa eu ver se eu lembro quem que era andando. Meu Deus, tomara que eu não esqueça ninguém. Tiquinho, o Bola, o Davi, o Edmar, o Rodrigo. Quem tava mais andando? Nego do céu. Agora não vou lembrar. Não vou saber também. Não lembro. Aí tinha você, eu.
Você fala do primeiro Forja? Isso, primeiro Forja. Ah, sim. O Juan, aquele gordo. O Juan, o japonês. Que não tinha joelho, que não Isso. foi. O Nenê, que era cadeirante. O Julinho. O Juliano. Andando, nós tínhamos essa equipe. Eu falei, ó, hoje nós temos 60 pessoas pra fazer. Na Europa, nós tínhamos, somando tudo, nós estávamos em 14, meu Deus. Se eu esqueci, alguém me perdoa. Tô tentando puxar na minha... O Jojo. Jojo. O Jojo não andou, porque naquela época o Jojo infartava se ele andasse. Rapaz, tô tentando ver se... Meu Deus... Rapaz. Não, mas nós estávamos em pouca gente. Pouco. No primeiro Forja, você fala, né? Primeiro Forja. Pouquíssimo. E eu lembro que... E veio 40 homens, né, moço? Foi. Pô, eu lembro do pessoal... Os 40, não, nós vamos, Yuhu, e Nerê. Eu falei, ixi. Os caras olhavam pra nós e falavam assim, será que esses caras estão sabendo o que estão fazendo? não sabia o rumo. Chegou uma hora que o Bola se perdeu, moço. E o Bola era o único que me lembrava o caminho. Rapaz, eu lembro que o pau torando. E nós levamos só um pacote de paçoca dava. Nós fez umas contas que não tinha. Depois nós foi mais desesperado a achar comida do que o... Rapaz, nós fizemos. A hora que eu vi aquilo, eu falei, velho, isso aí não vai dar certo, moço. Não vai dar certo. A gente foi na rota, eu acho que foi o Forja mais difícil. Aí os caras falaram, foi menos do que Cascavel. Eu falei, velho, foi o mais difícil porque foi a única vez que a gente pegou sol nessa rota. Foi nossa. mesmo. E o sol nos judiou, e o tempo, e o fato de não saber, e o tanto de gente que tava pra ajudar. Eu sei que quando fez o primeiro Forja, meu sentimento era fazer só um. Só um. Eu falei, vou fazer esse e vai acabar, e depois ano que vem, se der certo, nós faz. Eu sei que a gente fez o Forja, chegou, foi uma das experiências mais fantásticas da minha vida. E o Forja salvou meu casamento. E quem tá falando é o cara que criou e imaginou, né? Uau. Forja que salvou meu casamento. É um testemunho que eu conto toda vez. Foi maravilhoso. 15 dias depois, a minha esposa me abraçar e falar que o homem que ela esperou a vida inteira chegou naquele Forja. Sabe? Eu mudei o meu jeito, eu sofro. As minhas crises hoje é por eu exigir que eu me torne o homem que eu preciso ser, sabe? Então, o Forja me transformou e foi transformando a galera que tava junto. Até acho que a gente tem que voltar a pegar um pouco mais pesado, acho que a gente tá ficando um pouco meio frouxo. Mas o Forja ele foi fantástico. Eu achei que ele ia ser só um no ano. Deu 2 meses, nós fizemos outro. Deu mais 2 meses, nós fizemos outro. Deu mais 2 meses, nós fizemos outro. De repente, em um ano, nós fizemos 5 Forjas. 5 Forjas. Que eu nem imaginava que a gente ia fazer tanto. E foi aquele negócio, eu não lembro quem comentou um dia, né? Foi como se realmente a gente fosse forjado, né? Na Fosse chuva, forjado. no sol. Você sabe, é interessante a galera falar forja, eles imaginam uma espada, né? Sim. Você sabe o que é forja? Eu só sei do livro lá do De São José Maria Escrivá, né? Mas no conceito real, a forja, ela não é um fator. A forja é um encontro do calor, da pressão, da água e das pancadas. A forja é todo um ambiente que vai moldando a pessoa. Então a forja não é um estado. A forja são confrontos com várias circunstâncias. Então o ferro, ele toma calor, ele toma óleo frio, ele cai na água, ele volta para a pancada, ele vai, e é um rodízio. Então o forjar não é um ambiente, sabe, nego? O forjar não é um ambiente, não é um lugar, mas sim um ambiente que vai te moldando. Então o dia que eu vi isso, eu falei, caraca, então o forja não é e a forja não faz espadas, faz tudo aquilo que é utensílio necessário para a vida humana. Espada, martelo, machado, prato, garfo. Caramba. Então tudo aquilo que precisa ser forjado de ferro tá dentro da forja. Porque a forja é uma construção. O dia que eu vi isso, eu falei, caraca, velho, talvez seja por isso que nós passa tanto frio, tanto calor, tanta chuva. De tudo um pouco, Deus, né? livre, homem. E os 90 km me perguntaram por que 90 km, né? Porque o primeiro foi por 90 km, não achei justo que os outros não fossem. E foi por uma ideia errada, Francisco. Os caras falaram assim, 90 km. Eu falei, 90 km. É muito. Eu falei, não, rapaz, 90. Aí fiz aquela conta, né? 30 por dia, entrei na internet, quantos km um ser humano anda em uma hora? Nossa. Entre 5 e 6. Falei, então nós vamos andar. Foi a ideia. 5 km, para dividir, 6 horas andando. Nós vamos dividir com horário de almoço, com descanso, pá. Nós vamos chegar, isso aí, ó, às 6 da tarde, tranquilo. Homem. Misericórdia. Ô, Douglas, e aproveitando, né? Você falou, inclusive, você citou a Aline e a Cíntia. Você vai falar também pra gente sobre o Aurora, né? Que é a caminhada para mulheres.
E daí já aproveitar também e fazer outra pergunta. Depois você fala do Aurora, né? Qual foi o momento mais emocionante que você teve no Forja? Em todas essas edições, assim. Porque eu acho que o Forja ele é algo muito particular, né? Eu falo assim, sempre para as pessoas, até quando pedem indicação, né? Eu falo que, não que para um homem solteiro, né, no meu caso, ele não faz sentido. Ele faz. Mas para um homem, quando ele é casado, tem filho, família, eu acho que a pessoa consegue enxergar um propósito a mais. Então, assim, para você, qual foi o momento mais emocionante, assim, mediante essas experiências que você viveu em cada um deles? Sei, né, por estar junto, que teve um que quase que você até bateu as botas porque passou mal e tudo mais. E era massa, porque a gente via você... Cara, né, isso eu falo na experiência. Falo, velho, o gordinho não desiste. Mesmo pra trás, mesmo ali, perrengue... E aquele gás todo pra levar toda aquela galera e tudo que todo mundo perguntava, às vezes fala, e o GG? E o GG? E o GG? Fala, deixa ele ir no ritmo dele. E ele já se emocionou aqui, Já. gente. Ó, de tudo do Forja. Olha que eu fui com pneumonia, né? Daquela Sim. vez, saímos do Forja. Acho que foi o serviço mais assustador meu. Que eu achei que eu ia morrer mesmo. E era por misericórdia, né? Você tava lá, a gente... Uhum. Eu tava entubado, né? O Dr. Marcos, meu Deus. Dr. Marcos, se eu estiver assistindo, o senhor foi fantástico. Largou os plantão, internou todos os pacientes dele. Meu Deus, nem sei se eu posso falar isso, doutor. E falou, eu tô indo aí porque você tá passando mal, né? Ele ligou pra Aline, a Aline falou, como tá o Douglas? Falou, doutor, saiu daqui 41 graus de febre. E eu lembro que eu pregava, eu ficava, o Julinho, meu Deus, o Julinho cuidou de mim demais. O Julinho, né? O Luizinho, todo mundo pessoal que tava. Eu ficava na capela com oxigênio e o Luizinho, o Julinho chegou uma hora que ele deu comida na minha boca, véio, porque eu não tinha força. A hora que eu ia pregar, eu falava, velho, não é possível, moço. Não sabia disso, não. Rapaz, eu chorei ainda. Chorei porque eu falei, meu Deus, como que eu tô pregando pro homem e eu tô morrendo aqui, né, moço? Foi difícil, porque eu falei, meu Deus, vou passar mal, não vou aguentar, né? Mas ainda acho que não é o momento mais emocionante do Forja meu, sabe? Eu acho que vendo os testemunhos ainda não é, as caminhadas, né? O de Boa Vista, que, meu Deus, eu achei que nós ia perder uns 20 ali, né? Achei que e saíram 90 homens e voltaram 12. Era quase Eldorado, o caminho pro centro da terra, né? Nego, sabe qual é o momento mais forte pra mim no Forja? Voltar pra casa. Quando a gente chega, a gente vai ver nas torres das igrejas, sabe? Saber que minha família tá ali dentro. Eu ando com o Forja, com a foto sempre dele, sabe? Eu pensar em voltar. Sabe, eu não tenho... Eu falo isso numa pregação no Forja. O Forja não é sobre ir a 90 km, é sobre voltar pra casa. O cara que tá indo, Francisco, pro Forja só pra andar, velho, o cara já faliu, o cara já perdeu. Monstruoso de tudo isso, irmão, é caminhar e voltar pra casa. Sim. Meu Deus, eu cheguei... O primeiro Forja, eu lembro... Meu Deus. Eu torci o pé a 500 metros. Meu Deus do céu. O Bola e o Davi me levou até por um caminho, né? Mas a hora que eu cheguei, velho, eu tava com o bonezinho que a Lara me deu, um cinza, e ela veio correndo, e eu vi ela, meu Deus. Ali, ver ela encostada na parede, meu Deus, minha vontade era se precisasse andar mais 90. A hora que eu entrei na igreja, aquela igreja, uma recepção simples, né? Uhum. O primeiro Forja não teve, ninguém sabia o que era. Sim. Lembro que o Ricardo foi lá conduzir um texto, tocou o sino, lembra? Eu não tava no final. Não chegou, né? No final não cheguei. Rapaz, aquilo tudo, de repente, nego, a gente entrou. A hora que eu entrei na igreja, a única coisa que eu vi era a Aline, a Lara e o Antônio. O Antônio com a roupinha do Forja cinzinha. Rapaz, eu chorei um monte. E pra mim, ir pro Forja é voltar pra casa. O Davi falou uma frase pra mim, e pro Daniel Bertec, que foi a maior verdade de todas. O Davi chegou e falou uma coisa assim, sabe por que nós temos que fazer o Forja? Eu falei, por quê? Pra gente não esquecer quem a gente tem que ser. Eu não vou pro Forja pra mudar a vida de homens. Isso é consequência daquilo que Deus tá fazendo através de nós.
Mas eu vou pro forja pra não esquecer o homem que eu preciso ser. É uma pressão, irmão. Eu vou falar pra você, pré-forja é muito desgastante, sabe? O estresse, o cansaço, a preocupação, Sim. a vontade de não ir, sabe? E eu acho que no último de Cascavel a gente comentava alguma coisa que nós estarmos ali e a gente, acho que se fizemos uma pergunta no momento que nós estávamos dentro da caminhoneta lá. Será que nós não estamos afrouxando? Sim. Né? Será que... Porque vai cansando, né? Eu falei que nesse forja eu quero ser o forja dos forjas. Eu vou... Ilma, tá vindo, né? O Bola é quase uma lenda dentro do forja, né? Ele quebrou o braço, não vai poder caminhar. E eu olho pra ele assim, eu falo, caraca, moço. E ele falou, não, eu vou estar de carro lá. Porque é bom pra gente, sabe, né? Bom pra alma. Você tá com a gente, né? Não vai conseguir estar nesse. Sim. Mas, nego, é bom pra alma. Com certeza. A gente sai de lá e o andar é cruel, né? O andar... Chega uma hora que enquanto você tá gritando é mais fácil do que quando você tá em silêncio, porque o silêncio judia. Mas o forja é fantástico, né? E é uma evangelização que alguns movimentos acham que é deles, né? Principalmente movimentos fora da igreja, mas Sim. a peregrinação é algo que a igreja usa desde sempre. Né? O deserto era Jesus caminhando sobre ele. Né? Massa. E aí, né, já pegando esse contexto do Forja sobre o Aurora, que eu acho que as É mulheres, mesmo? Poxa, esqueci. as mulheres estão esperando bastante, né? Explica como que vai funcionar, porque acho que é uma curiosidade. Ontem mesmo alguém me perguntou, como que vai funcionar a Aurora? Né, eu falei, olha, até onde eu sei, acho que é mais para as guerreiras. Por mais que a gente tá junto aqui, tem coisa que eu não consigo acompanhar, galera. Então, eu não sei de tudo também. Não tá dando tempo, né? O Aurora, ele vai ser uma caminhada, uma peregrinação para as mulheres. Douglas, por que nós vamos fazer exclusivamente para as guerreiras? Por quê? Porque as guerreiras, né, é o primeiro, é as pioneiras. Sim. Eu não tenho uma coisa que o primeiro Forja deu certo, você vai concordar comigo. O primeiro Forja deu certo porque nós tínhamos 40 homens que queriam que desse. E isso não eram os que estavam trabalhando, isso eram os que estavam andando. E eram os 14 próximos também. 14, né? As pessoas que estavam próximas. E os 14 que estavam ali conosco, que não todo mundo abraçou a ideia. Então, o Aurora vai ser o maior desafio do Projeto Nações. E eu vou falar algo que eu não falei pra ninguém, eu vou falar aqui no podcast. É o maior desafio do Projeto Nações. Sabe por quê, irmão? Nós temos que montar uma estrutura para essas mulheres vivenciar isso. É diferente do homem. Né? Não, é diferente. Exemplo, a pergunta é simples. Aonde um homem vai no banheiro? Aonde ele parar. Ele parou, tem um pasto, mija, ele e o boi. Sabe? Não tem erro. As mulheres, nós temos que criar uma estrutura. Então, o Aurora, ele tem que dar suporte e dignidade para as mulheres poderem caminhar. E adivinha, irmão? A gente ainda vai ter o desafio de uma equipe muito grande e o desafio de caminhar com essas mulheres em torno de 65 km. E vai ser algo impressionante. 65, se nós não errar ali, talvez aumentar ali uns 70, sabe? Por quê, irmão? Precisamos fazer algo. O Aurora nasce para ser uma resposta para as mulheres, trazendo o espírito daquilo que tem nas guerreiras. Qual que é o espírito das guerreiras? Que elas são fortes, mas também têm feminilidade. O Aurora não vai vir masculinizar as mulheres. Então, a mulher que tá vindo aí para competir com o seu marido, talvez você vai levar um choque, sabe? Por quê? Não é masculinizar a mulher, é aprofundar na sua feminilidade. Então, vai ser 65 km de muita surpresa. E o local, irmão, que nós vamos ficar, é um local extremamente conhecido na nossa cidade, na nossa região, né? Sim. É lindo. Na segunda maior lagoa do mundo. Uau. Né? Então, eu falei pro pessoal, se a gente conseguir fazer tudo na Aurora, e eu vou falar isso com tudo, eu acho que vai ser de todos o evento mais bonito do Projeto Nações inteiro. Se for onde eu tô pensando. Moço, vai. É onde nós já foi, lembra? Agora eu sei. Peguei a referência. Velho, vai ser fantástico. A gente já imaginou a missa, a gente já imaginou o coisa, a gente já tem a música tema, já tem tudo. Sabe, o Aurora... Eu não tô olhando o Aurora ainda, porque nós estamos entre esse Forja e a conferência. Mas depois, irmão, é só Aurora. E depois o Forja de Toledo, que o Frei tá com a ideia de nós fazermos o primeiro Forja imenso. E tem ainda o Forja em quedas, né? Sim, tem. Então, meu Deus, tem evento pra burro, misericórdia. Tem algumas edições aí. Vamos que vamos, né? O Forja tá chegando aí, acho que dentro de o quê? Menos de 15 dias? 15 Forja? dias. Não, né? 10, Semana 12, que vem. Semana que vem, né? Dia 11? É, isso mesmo. Dia 10, 11, Isso. 10, 11, 12, 13. Eu acho que é isso. É alguma coisa assim. Isso. E olha só, antes da gente
e para os nossos momentos finais aqui do nosso podcast, algo que eu queria reforçar com você é se você está acompanhando os nossos patrocinadores. Por que dos nossos patrocinadores? É a galera que acredita na gente para que esse podcast continue no ar e você chegue até você esse conteúdo incrível que hoje nós estamos tendo aqui com o Douglas, tantos outros convidados. Hoje a gente fez um podcast totalmente diferente, né? Pegamos quem tava ali atrás das câmeras e colocamos um entrevistador para ser entrevistado. E que massa! Fica aí com os nossos patrocinadores. And then I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been. And I'm too perfect, so I open my big mouth. I want to be me, is that not allowed? And I'm too clever, and then I'm too fucking dumb. You hate it when I cry and this is that time of the month. And I'm too perfect, to show you that I'm not 1,000 people I could be for you when you hate the fucking law. Cause I'm too messy, and then I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been. And I'm too... Docilar Braga, tudo que você precisa tem aqui. Para sua criança, para sua casa, para o seu pet. Pensou em algo, pensou em Docilar Braga. Vem conhecer a loja junto com a gente. Dá uma olhada na nossa linha pet. Mordedor, brinquedo, dosador de ração. Ó aqui, brinquedinho pro seu gato, bebedouro automático. Aqui o seu pet é tratado com carinho. Vamos continuar. Dá uma olhada aqui no setor de doce. Aquele doce caseiro, gostoso, que você é acostumado a comer na infância, tem aqui na Docilar Braga, mas também tem toda a linha de produção para você também fazer seu bolo, seu chocolate, seu ovo da Páscoa. Aqui na Docilar tem de tudo. E para você, amigo tererezeiro, dá uma olhada, erva trotes, mais garrafa, copo, tudo que você precisa para desfrutar do seu tereré com seus amigos, levar para o seu serviço, levar para casa, aonde você for, aqui na Docilar tem de tudo. E se você achou que era só tereré, para, meu amigo, bora matear, kit para chimarrão, bomba maravilhosa, garrafa térmica de todo tipo e, acima de tudo, também erva. Você pensou em tudo? Pensou em Docilar. E você achou que tinha terminado? Terminou não! Na Docilar tem toda essa linha de brinquedo para o menino, para a menina, para qualquer idade. Pensou em tudo? Pensou em Docilar. Docilar. Olá a todos os nossos clientes e amigos. Venha conhecer o nosso novo espaço localizado no coração de Palotina, no centro, na rua Duque de Caxias, número 1375, com um espaço todo aconchegante para você e sua família. Aqui é a nossa sala de atendimento, que nós da Empire pensamos em cada cantinho para atender você e sua família, com maior conforto e disponibilidade do nosso time de corretores, onde estaremos preparados para apresentar isso aqui, nosso time de vendas, locação e trazer o melhor para o seu imóvel e seu problema. Essa é a nossa sala de reuniões, onde foi pensado e planejado para nós apresentarmos todos os nossos projetos, desde venda, locação. Vem para cá, vem tomar um café, um cappuccino, um mocassino com a gente e venha se sentir em casa conosco. Agora que você viu o nosso espaço digitalmente, venha conhecer nosso espaço fisicamente. Nosso time de corretores vai estar preparado para melhor lhe atender. Voltando aqui, galera, com o nosso podcast Pode Viver. E você que está acompanhando aí no Spotify, no YouTube, até nos cortes do Instagram, qual que é o convite? Segue nós, se inscreve no canal, deixa seu joinha, compartilha, porque esse conteúdo é imperdível. Hoje, um podcast diferenciado, falando sobre o Projeto Nações, sobre Ford Romaria, que nós vamos falar agora, e também sobre o Aurora. Então, enfim, um misto, né? Talvez você chegou agora no podcast, porque talvez você está assistindo pelo YouTube. Então, vale a pena você salvar esse podcast e ouvir depois. Francesco, não consigo assistir a minha correria. Tem como salvar lá no Spotify. Você pode ouvir aonde você quiser. No carro, no trabalho, enfim, na academia até. Não perca, porque tá incrível. E Douglas, agora algo que eu queria conversar contigo. Tive a oportunidade de estar com você. Mas até para que as pessoas entendam do que a gente está falando, nós temos a Romaria do Nações. Uma experiência única na casa da Mãezinha Aparecida. Para mim, assim, eu falo que foi muito especial, né? Tive a graça de levar minha mãe, passar o Dia das Mães ali. E foi algo único.
Algo único, assim, que eu falo que a gente vai vendo Deus agindo na nossa vida, nos pequenos detalhes. Então, agora de você, né? Como que você poderia apresentar pra galera de casa, falar sobre, enfim, sobre a Romaria do Nações? Velho, a Romaria Nações nasceu numa ideia de evangelização mesmo, sabe? E foi numa conversa com o Padre Nilton. Eu e a Aline foi entregar a camiseta Nações lá na Sala das Promessas, a primeira camiseta, uma camiseta que deu errado. A gente guardou ela e falou, vai ser a lembrança nossa. Aí a Aline, no dia que nós fomos lá, falou, vamos pagar essa promessa, vamos levar essa promessa para que o Nações seja de Nossa Senhora. E a gente entregou lá. Quando eu cheguei lá, eu fiquei encantado, porque eu fui para Aparecida com 6 anos. Nossa. Então, moço, eu não lembrava praticamente de nada. Pouca coisa, assim, vagamente ainda. Algumas coisas eu acho que eu nem lembro, eu inventei, sabe? Criança, né? Não é possível que eu vi Nossa Senhora correndo, né? Então, acho que eu inventei. Então, não tinha... Quando eu cheguei na Basílica, velho, eu endoidei. A hora que eu vi aquela entrada dos mártires ali, com os apóstolos, né? Que lembra o Vaticano. A hora que eu entrei, eu comecei a ver os mosaicos. A hora que eu entrei, eu comecei a ver as referências bíblicas. Sim. A hora que eu percebi que a Basílica inteira é um apresentar do Evangelho da Fé, eu enlouqueci. E eu fiquei tão empolgado que eu comecei a olhar para as paredes e falei, Aline, vem cá ver. Essa parede aqui tá querendo dizer isso. E a Aline, eu acho que ela tava meio na marra me ouvindo, sabe? Aline, olha isso aqui, Aline. Eu fiquei tão empolgado. Aline, olha isso aqui. Aí quando eu parava para explicar pra Aline, o pessoal parava em volta e começava a nos ouvir. E chegou uma hora que a gente começou a explicar a Romaria, explicar o ambiente, explicar todo o negócio. Sim. Nisso eu contei pro Padre Nilton essa situação. O Padre Nilton falou, Douglas, você tem que aproveitar. Mas dessa vez aí, sem um guarda te parar, né? Não, meu Deus, a segunda foi terrível, mas depois eu contei. Meu pai, é mesmo, né? Tinha esquecido. Aí nisso fui e contei pro Padre Nilton. O Padre Nilton falou, Douglas, vamos encabeçar uma romaria, eu vou te ajudar. E ele me ajudou a fazer a primeira romaria. Montamos, nego, foi assustador, porque não tinha radinho, não tinha nada. Eu perdi os velhos, o povo desaparecia, não conseguia falar, mas Mas em compensação, a espiritualidade foi muito boa e a galera gostou demais. Vamos fazer a segunda, marcamos a segunda para esse ano. Aí essa segunda, o pessoal da Romaria de Cascavel já nos ajudou, nos emprestou os radinhos, a gente foi. E lá foi melhor, né? O único erro foi que a gente falamos no momento errado, os guardas da Basílica queriam prender a gente. Mas tirando isso, a gente preso na casa da mãe, né? O nome da nossa romaria. E, velho, foi uma experiência surreal. E esse ano nós encerramos a romaria, né? Já preparando para o ano que vem. Então, em junho, você vai ser a primeira, que eu tenho conhecimento, a primeira romaria para casais. Romaria Nações Santuários. Nós saímos, né? Vamos sair iniciando pelo santuário, né? Vamos pegar uma rota do santuário. Nós vamos sair, passar nas cidades. A hora que nós concluímos, nós vamos passar pelo primeiro santuário de São José, em Alto Piquiri. Olha aí. Depois vamos sair do santuário de São José. Nós vamos para o santuário de São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes. E vamos encontrar depois no santuário de Nossa Senhora Aparecida. E se tudo der certo, nós, além de passar no Santuário da Sagrada Face, vamos ainda ter um momento espiritual e especial em Campos de Jordão para os casais poderem renovar seus votos. Não, você não tá entendendo. É surreal que vai ser. Tô vendo que eu vou ter que arrumar uma companheira. Urgente. Urgência. Pelo amor de Deus, nós precisamos. E vamos iniciar essa romaria, que vai ser uma romaria um pouco menor, em torno de 50 casais, né? Não, de 25 casais, são 50 pessoas. Desses 50 pessoas, nós vamos para um outro evento para o final do ano, que aí é a Romaria Nações para a Família, que nós vamos fazer, não essa rota do santuário, nós vamos fazer uma outra rota, visitando Canção Nova, visitando Frei Galvão, visitando o monumento do Padre Léo, visitando as cidades em volta. Então serão 2 romarias distintas, onde a gente vai vivenciar toda essa presença do Senhor através das mãos de Maria. Que massa. É conteúdo pra caramba. Meu Deus do céu. E a gente vai encaminhando pro final, Douglas. E algo que eu vejo que você sempre faz aqui no podcast, né? Não vou perder a oportunidade. Eu queria ver contigo, né? Uma mensagem, um conselho, né? Que você pode passar para as pessoas que estão acompanhando a gente em casa, no sentido de, tipo assim, você que tem andado, né, por tantos lugares, Deus tem te permitido aí em tantas missões, tantos lugares, sítios, acampamentos, retiros, eventos, enfim,
pra todo mundo que tá de casa. Porque, tipo assim, às vezes as pessoas veem todo esse lado da missão. Nossa, que massa. Né? Não para. Mas, às vezes, a questão tem o preço que é pago, né? Então, você deixa um conselho. Porque há uma realidade que as pessoas justamente talvez só enxerguem os copos que a gente bebe, mas não vê os tombos que a gente leva. Nego, se eu fosse dar um conselho pra quem tá aqui, acredite firmemente nos sonhos que Deus está dando pra você. O sonho é somente seu e você tem que ser o primeiro a acreditar. Existe um erro nosso, Francisco, que a gente espera que os nossos sonhos dê certo na vida dos outros. O seu sonho só dá certo em você. O seu sonho só tem sentido em você. A missão que Deus colocou na sua vida só serve para você. E se você não acreditar, você não vai conseguir viver. Então pague o preço. Você vai ser criticado, humilhado, ofendido. Eu nunca imaginei que eu ia viver tudo isso também. Calúnias, inventam história, falam pelas suas costas e às vezes esses são os que te abraçam. Amadureça na fé. Acreditar é amadurecer. Nem todo mundo que fala que te ama e nem todo mundo que te olha com cara feia quer ser o mal. Sabe? Acredite, acredita e viva. E paga o preço. É muito melhor, irmão, um herói morrendo pelos seus sonhos do que um covarde assistindo a vida dos outros dar certo. Sabe? Eu coloquei isso. É caro, é difícil, missão não é compatível com presença diária em casa, crescimento não é compatível com uma vida confortável, né? Hoje você chegou aqui pra gente preparar o podcast, eu tô com a minha cabeça que eu nem aguentava mais, mas ainda tenho missão e amanhã ainda sai de madrugada. Mas se essa é a minha missão, esse é o meu sonho, e se hoje Deus me permite sustentar da minha família, pago o preço. Faço isso acontecer. Faço isso valer a pena. E não tem outro caminho. O que, como já dizia Santa Teresa, né, é justo que o que muito vale, muito custe. Eu acho que é isso que o pessoal precisa ter. Vale pra tudo, eu acho. Que massa. Bom, quero agradecer a sua presença. Isso aqui. Não tá certo isso. Pra gente é algo muito especial, acho que não só pra mim, mas pra galera que tá acompanhando aí em casa. Tá vivenciando esse momento. A gente acha que pra nós é um passo à frente, como quando se fala no Projeto Nações, né? O Pode Viver também integra isso, né? O Projeto Nações. Então pra gente é um passo muito grande, né, da gente desenvolver os conteúdos, as formas da gente dialogar, enfim, tudo aquilo que a gente tem também para entregar para as pessoas aí de casa, para você, nossos ouvintes, para você, nossos espectadores. E agradecendo hoje a presença de você, Douglas G. Agora eu vou fazer diferente aqui. Vamos finalizar junto lá. Então, você aí de casa que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Um beijo, como ele diz, e valeu. Até mais, galera.